Glória a Deus. Vamos ler uma passagem que eu acredito que 90% da igreja conhece. Mas poucos têm um entendimento a respeito dela. Eu vou falar de quem eu vou falar e vocês já vão abrir lá, porque eu tenho certeza. Eu vou falar sobre a igreja de Laodiceia. Ó, um monte já baixou aí para abrir. Está lá em Apocalipse. Eu estou muito feliz com o que Deus tem feito. Apocalipse capítulo 3. Eu estou muito feliz com tudo que Deus está fazendo, com o crescimento que eu tenho visto de cada um, com as pessoas com o coração entregue ao Senhor, querendo crescer, querendo buscar mais. E isso me alegra, porque também força eu buscar muito mais. Porque quando a gente, eu comentava com o pastor, quando a gente se propôs a fazer esses 5 dias aí de ministração, seriam passos para uma boa colheita, que na verdade se tornou até um seminário, de tão rico que foi de informações, cada ministração trazendo informações, e eu falei, aí eu ia ficando assim, começou na sexta-feira, aí no sábado, aí eu ia ministrar na segunda, e no domingo começou a ficar a coisa mais forte, aí a responsabilidade vai aumentando da gente, aí eu falei, nossa, aí você sobe ali, você olha e fala, meu, o pessoal tem crescido com as ministrações, aí você olha tudo cara de leão para você, né? Quando estão gatinho, a gente alimenta com algumas coisas, né? Gatinho, leite, alguma... Aí agora leão, já precisa comer algo mais. E aí você fica olhando, eu falei, meu, ministrar para leões, é algo muito forte. E esse seminário foi muito poderoso, assim, eu vi Deus falando muito, pelo menos comigo. E a respeito dessa mensagem também, Deus trouxe no meu coração. E ela falou muito comigo, mexeu muito comigo, porque durante um bom tempo eu não tinha entendimento a respeito disso. Inclusive alguns até pegaram uma ministração do pastor Eibe, que ele falou algumas coisas, que ele deixou de falar outras que para mim, no meu ver, era importante. E quando minha visão abriu a respeito disso, eu comecei a entender algumas coisas que antes eu não entendia. Mas essa semana Deus começou a falar comigo a respeito de alguns outros assuntos que me causou até um temor no coração. Que eu falei, Senhor, eu não quero estar desse jeito. Abre meus olhos, eu preciso enxergar aquilo que o Senhor quer que eu enxergue. Não apenas o que eu quero enxergar. E foi mais ou menos isso que eu quero compartilhar com vocês. Amém? Amém? Amém. Ô, gente, eu gosto que participa comigo aí, senão eu me sinto muito sozinho, eu fico meio sozinho, eu vou ficando ali encolhido atrás do púlpito, aí participa comigo, glória a Deus, amém. Aqui na Assembleia, mas pode levantar, fala a Deus que teu servo ouve, amém. As meninas ficam tudo vermelho aqui com vergonha. Apocalipse capítulo 3, curve sua cabeça que eu quero orar antes a respeito dessa mensagem. Senhor, Tu és santo, Pai, como nós declaramos aqui nos louvores. Pai, nós queremos nos ofertar a Ti, Pai, como nós declaramos aqui nos louvores, Senhor. E esta palavra fala a respeito desses assuntos, Pai. De se ofertar a Ti, de estar preparado, Pai. Senhor, o Senhor já vem falando desde o primeiro louvor aqui em nossos corações. Continue a falar, Espírito Santo, aos corações dos Teus filhos, ao meu coração. Venha ministrar aos corações dos Teus servos, Pai, para que nós possamos ser edificados, Pai, e possamos crescer, e possamos trilhar um caminho a qual apraz e agrada o Teu coração, Senhor. Pai, em nome de Jesus, leva nossas mentes cativas ao Senhor, tira todo o cansaço, aqueles que trabalharam, aqueles que estiveram ali se desgastando fisicamente, Pai, que o Teu Espírito venha renová-los, Pai, que a nossa mente esteja cativa ao Senhor, todo espírito de distração que caia por terra agora, que seja repreendido em nome de Jesus, Pai. Pai, que o nosso coração esteja sedento e aberto para ouvir do Senhor, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Em Apocalipse capítulo 3, no versículo 4, diz assim, na minha versão: Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: Estas coisas diz o Amém, o testemunha fiel e verdadeira. A testemunha fiel e verdadeira. Oi? 14, eu não falei 4? Oh, perdão, falei errado. Então é 3, capítulo 3, verso 14.
Qual que eu falei? E qual que é? Qual que eu falei mesmo? Amém. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz um amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente, e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, estarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É forte essa mensagem, né? Essa passagem é muito forte. Eu vou falar para vocês que eu já ouvi várias coisas a respeito dessa passagem. Várias ministrações, várias asneiras de pessoas falando bobeira. Às vezes algumas pessoas falam assim, para que teologia? Para que estudar? Para que ter teologia se eu leio a Bíblia todo dia? É teologia para a gente não se pegar errando pela falta de um conhecimento, pela falta de um entendimento do que Deus quer falar a respeito de algumas coisas. Quando nós estudamos teologia, tem hermenêutica, tem exeges, né? Exeges lá, que o pessoal... Exeges, né? E essas duas matérias, elas trazem um entendimento do que Deus está querendo falar com aquilo e qual era o contexto histórico de que quando estava se falando aquele assunto, para que traga um entendimento ao nosso coração. Já teve algumas pessoas que eu lembro lá atrás, até quando eu trabalhava lá em Cubatão, e aí tinha um rapaz que trabalhava comigo que ele era crente, fervoroso, e ele falava de Deus e tal. Aí, num certo momento, eu ouvi esse rapaz vindo fumando, eu falei assim, rapaz, esse cara está fumando. E aí, daqui a pouco, falando um monte de bobeira e tal. Aí eu, cara, você caminhava na igreja, falava de Jesus e tal, agora eu vejo você tá num caminho meio estranho. A Bíblia fala que eu tenho que ser crente ou frio, que senão Deus ia me vomitar. Então, eu estava meio morno, eu resolvi ser frio. Eu falei, está congelando, na verdade. Está tipo, né, o zero absoluto lá, 247 graus negativo. Não tem como gelar mais. Está bem gelado, filho. Aí, lógico que eu não falei isso para ele, mas era o que eu senti. Eu falei, nossa, que interpretação é essa? Isso ele com certeza ouviu de alguém. Com certeza ele ouviu essa mensagem de alguém. E Jesus Cristo, ele estava falando algo... eu vejo que existe um carinho do Senhor para com a sua igreja, para com o corpo de Cristo aqui na terra, com a sua noiva. Existe um carinho. Deus não gosta que nós caminhemos de qualquer forma. Deus não gosta. Deus, ele não se agrada disso. Mas ele também não nos exclui por isso. Ele tenta nos corrigir, ele tenta nos exortar, ele tenta nos orientar, para que nós possamos nos posicionar. Existe algo diferente, né? Quando a gente olha para a igreja de Laodiceia, a gente vê uma igreja que tinha tudo. A gente vê uma igreja que, a história da igreja, quando você estuda a história da igreja, você vê, isso não precisa fazer teologia, tá? Se você pôr na internet lá, a história da igreja, você vai entender várias coisas. Eles têm tem muito conteúdo bom na internet, né?
E quando a gente vai estudar a história da igreja, a gente se depara com essa igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, ela, muitos acham até que foi, porque Paulo passou por ali, na sua volta da sua primeira viagem missionária, que ele foi e voltou, na sua volta ele passa por Laodiceia, mas só que Laodiceia era um caminho. Laodiceia, essa cidade, ela ficava em um caminho. Muitas pessoas, essa cidade era uma cidade rica, era uma cidade naquela época, que eram 60, 50, 60 depois de Cristo, era uma cidade a qual tinha muito movimentação financeira, e era passagem. Então, quando Paulo vai para Éfeso, que a igreja de Éfeso foi fundada por Paulo ali, tinha um homem ali que ajudava muito Paulo, que era Epáfras. E diz que esse homem, na história da igreja, esse homem foi um dos responsáveis por fundar essa igreja de Laodiceia. Para você ver a importância dessa igreja de Laodiceia, todo o conselho apostólico da região se juntava ali em Laodiceia para poder tomar decisões a respeito da igreja local ali, a respeito das igrejas que ali estavam. E essas 7 igrejas eram ali, Laodiceia estava na Ásia Menor, que hoje é a Turquia. Ali hoje, onde a gente vê a Turquia, ali Síria, é aquela região. Então, era um local rico, era um local de passagem. Ficava no meio de um vale essa cidade. Ficava porque hoje é só ruínas. Essa cidade não existe mais. Essa cidade só tem ruínas ali. Dá para mostrar ali a primeira... Eu quero que vocês vejam ali para vocês entenderem. Olha ali. Você vê onde fica Laodiceia ali? Você está conseguindo ler, não? Então, eu vou explicar algumas coisas para vocês. Vamos estudar um pouquinho de história, tá? Para a gente poder entender essa passagem melhor, para entender o que Deus está querendo falar. Laodiceia, você vê que é um vale. Existem 2 regiões montanhosas. Onde está vermelho é mais alto. Quanto mais vermelho, mais alto. Então, você entende que ali você tem um vale, que é passagem, ali é a igreja de Colossos, está vendo? Que é cerca de 9 quilômetros, não, 16 quilômetros. Para você entender, ó, eu sou Laodiceia, igreja de Colossos, e tem ali uma cidadezinha, Hierápolis, que seria Salesópolis aqui, ó, que é a 9 quilômetros. Salesópolis. E eu, Laodiceia, Ubatuba seria Colosso, e aqui em frente, Hierápolis. Por que eu estou falando isso? Para você entender. Quando aquele vale era um caminho. Hierápolis fica hoje existe essa cidade ainda, Hierápolis. Ela fica hoje a uns 350, 320 quilômetros de Istambul, a capital da Turquia. É a distância da capital da Turquia para essa cidade. Ela existe hoje, ela é muito visitada. E sempre foi muito visitada essa cidade. Essa cidade sempre foi muito visitada, porque essa cidade é uma cidade, Hierápolis é uma cidade onde tem termas, tem águas quentes que saem do fundo da terra. Existem termas ali naquela cidade, e as pessoas iam visitar aquela cidade com um propósito. Elas muitas vezes ficavam por passagem em Laodiceia, paravam em Laodiceia, porque era uma cidade rica, de compras, mercados, e ela passava por essa cidade e ia para Hierápolis. Porque lá existiam essas termas, essas águas que traziam conforto para o corpo, reumatismo, doenças musculares, o pessoal ia para essas termas. Os médicos antigamente indicavam, vão lá, fica um tempo ali naquelas termas. E aquelas termas eram águas muito, saíam águas quentes, cerca de 38 a 40 graus, saíam as águas dali, e formavam piscinas. E essas piscinas eram medicinais. Tinha uma função medicinal. Existia uma função para essa... Passa aí, eu vou mostrar umas fotos de lá. Consegue passar aí? Olha aí. Isso é hoje lá. Isso é hoje. Passa mais uma. Opa. Pode passar aí mais uma. Travou aí? Aí, ó. Você está vendo? E são águas medicinais. As pessoas buscam isso. Passa para a segunda, para a terceira. Acho que é... Olha, você está vendo essas piscinas que formam? Parece que é neve, né?
mas são calcários, é uma água rica em calcário, óxido de cálcio e carbono. Então ela traz um benefício mesmo para a saúde. Inclusive até hoje vão lá. Essas piscinas é chamada piscina de Cleópatra, que Cleópatra visitava frequentemente essa cidade. Todos conhecem Cleópatra, né? Estudaram na escola sobre Cleópatra. E passa mais uma aí, que acho que tem mais uma, ou não? Tem mais uma, não? Olha lá. Então são piscinas que traziam um benefício para umas pessoas. Volta lá no primeiro agora, no mapa. Deixa o mapa aí para eles ficarem olhando o mapa também. Aí eu tinha, olha só, a igreja de Laodiceia, e eu tinha Hierápolis de um lado e tinha Colossos do outro lado. Ali Colossos era, provavelmente a igreja de Laodiceia foi multiplicada da igreja de Éfeso e de Colosso, que é uma próxima da outra. Então ela foi multiplicada por ali. Então ela recebia uma cobertura espiritual, uma orientação. Epáfras recebia uma orientação das cartas de Colosso. Tanto é que Epáfras é mencionado lá em Colossos 4,15. Se você ler, você vai ver que é mencionado. Mande um abraço ao meu amigo, meu discípulo Epáfras. Paulo, na sua carta, mencionando a ele. E ele tomava conta dessa igreja de Laodiceia. E Colossos, ela é conhecida por ter abundante águas minerais. Ou seja, olha só, quando Jesus está falando aqui, mandando uma carta, ele sabe por que ele está mandando. Existe um contexto por trás. Ele sabia com quem ele estava falando. Quando Jesus fala com a gente, ele sabe por que está falando. A gente pode enganar qualquer pessoa, menos Jesus. Jesus, ele sabe. Quando Jesus está falando para a igreja de Laodiceia, vocês não são frios e nem quentes. Vocês são mornos. Antes vocês fossem frios, antes vocês fossem quentes. Ele não está falando antes vocês saiam da igreja ou você fique na igreja. Ele não está falando de avivamento. Ele está falando assim, vocês são uma igreja que não tem utilidade nenhuma na terra. Vocês são alguém que não está tendo utilidade nenhuma. Vocês não servem para trazer refresco para ninguém. Vocês não servem para ser uma água que traz refresco. E vocês não servem para ser uma água que pode trazer um benefício para a saúde de alguém. Vocês não servem para nada. Se vocês fossem quentes, as pessoas podiam ir aí para poder ter uma cura física. Eles estavam fazendo essa analogia. Vocês conseguem entender? As pessoas podiam te procurar como procuram Hierápolis para poder ter um benefício físico. Mas se vocês fossem frios, as pessoas poderiam fazer como Colossos, tomar da água de vocês e se refrescar. Mas por vocês serem mornos, vocês não conseguem ter função terapêutica, nem uma função de refrescar. Ou seja, quando põe... Alguém já tomou água morna aqui? Vocês dá vontade de vomitar. E é assim que eu estou sentindo de vocês. E trazendo para a nossa realidade, é assim que Jesus, ele nos enxerga como igreja do Senhor. Sabe? É muito pobre. Quando nós olhamos para a igreja de Laodiceia, entenda, olha só, a igreja de Laodiceia não está sendo repreendida por ser promíscua, como foi a igreja de Coríntios. Ela não está sendo repreendida por ser uma igreja que não tem doutrinas. Ela não está sendo repreendida por ser uma igreja que talvez não ande em santidade. Ela não está sendo repreendida por isso. Talvez seja uma igreja que fazia tudo isso. Ela está sendo repreendida por Senhor, por ela não ter utilidade nenhuma na terra. Ela está sendo repreendida pelo Senhor, por ser apenas uma igreja que engorda a si mesmo. Sabe, é muito pobre, irmão, ser um cristão que engorda a si mesmo. É muito pobre ser um cristão que não tem o que compartilhar. É muito pobre caminhar como cristão, não tendo um número 1. Não entendendo que Jesus, quando olha para mim, enxerga um outro que eu posso trazer para a igreja. A cada dia, a cada minuto. Quando esse número 1 meu vir para a igreja, ele deixou de ser o número 1. Jesus vai colocar outro número 1 no meu coração para eu ir atrás. Por isso que eu sempre, 1 vai ser igual a 2. Jesus, quando olhar para mim, ele nunca vai olhar eu sozinho. Ele sempre vai olhar mais 1. Então, é muito pobre ser uma igreja, porque Jesus, ali nessa carta, está trazendo um alerta para essa igreja. Presta atenção, igreja. Olha o que vocês estão falando. Aí ele traz um alerta. Olha só o que ele fala. Vocês mesmo dizem, nós não nos falta nada. Nós somos ricos. Você sabe que o primeiro banco da região foi em Laodiceia.
As pessoas vinham de longe para Laodiceia para depositar seus ouros, seu dinheiro, suas joias. E ali foi o primeiro banco daquela região. Então, Laodiceia era uma cidade rica. E vocês mesmos dizem que são ricos, que não lhes faltam nada. Vocês falam que não... Laodiceia tinha 3 características muito fortes em Laodiceia. Primeiro, ela era uma movimentação financeira muito alta ali, muito grande, para a região e para a época. Segundo, era uma cidade produtora de lã, de linho, de um linho fino, onde as pessoas andavam bem vestidas. As pessoas da cidade de Laodiceia andavam bem vestidas, andavam com seus linhos brilhantes. E existia uma outra característica. Ali existia uma faculdade de medicina naquela cidade, a única da região também. Será que era uma cidade forte ou não? Será que era uma cidade conhecida na região ou não? Mas é interessante, essa cidade não existe mais hoje. Colossos existe, porque tinha uma função. Hierápolis ainda existe, porque tinha uma função. O que não tem função, meu amado, não tem por que ficar na terra. O que não tem função, eu ia trazer, eu poderia ter feito isso, mas eu prometo que eu compartilho aí para quem tem um e-mail, ponho no Face lá algumas fotos das ruínas dessa cidade de Laodiceia. Dá dó de ver, porque era muita engenharia, era uma cidade muito evoluída para a época, e está destruída, abandonada. Eu li até um estudo essa semana, porque o Senhor estava colocando no meu coração, a respeito dessa cidade. Diz que os visitantes têm medo de lá, porque ela é tomada por lobos e raposas à noite. A cidade, as ruínas da cidade. Então se tornou uma cidade fantasma. Então, o que não tem função na terra acaba sucumbindo. Nós precisamos buscar o que nós somos aqui, em Deus. Qual a nossa função aqui? O que precisamos ser aqui nessa terra? Ser mais um que engorda cada dia? Ser mais um que cresce, engorda, engorda, engorda? E quando nós olhamos, eles falam, não nos falta nada. Nós temos riqueza. Vamos ler aqui, para não ficar nas minhas palavras. A partir do verso 17. Pois dizes, olha só, o próprio Jesus está falando. Ali está mandando João escrever essa carta. Escreve essa carta para a igreja de Laodiceia. 17. Pois dizes, estou rico e abastado. Ou seja, não me falta nada. E não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Olha só, como eles poderiam entender isso? Eu sou miserável, pobre? Nossa igreja é rica. Nossa igreja não falta nada. Nossa igreja tem tudo. Essa faculdade de medicina que tinha ali, eles criaram uma pomada que hoje derivou do colírio. O colírio derivou dessa pomada que passava-se nos olhos para curar doenças, infecções. E eles passavam essa pomada nos olhos, que era de uma pedra que só tem nessa região, porque é rica em calcário. Só tem nessa região essa pedra. E dali eles extraíam um pó dessa pedra e um agente e fazia essa pomada. Então eles sabiam do que Jesus estava falando. Que aí Jesus continua falando ali na carta. Compre de mim ouro fino e refinado. Em outras palavras, Jesus está falando, a riqueza que vocês têm não serve para nada. Isso que vocês estão achando que é riqueza, não é nada. Não é nada. A palavra de Deus fala o que é mais rico. O que vale mais do que todo o ouro do mundo? Alguém pode me falar? Estou ouvindo. O que vale mais? A Bíblia fala a respeito de algo que vale mais do que qualquer ouro do mundo. Alguém pode falar? Dá um chute aí, gente. Eu não vou. Uma alma. Uma alma vale mais do que qualquer dinheiro do mundo. Se só tivesse você na terra, Luiz Fernando, Jesus tinha vindo por você. Jesus tinha vindo por você. Se não existisse outra pessoa, só você, e fosse preciso Jesus vir, ele viria. Porque esse é o coração de Deus. Não há coisa mais rica neste mundo do que uma alma. E Jesus fala, compre de mim. Nós vamos juntar aqui dinheiro para chegar lá na frente do Senhor. Que riqueza nós vamos juntar para chegar na frente do Senhor? Ele fala, o meu colírio, pegue o meu colírio. O colírio que vocês têm não tem. Eu vou ler de novo aqui para não ficar nas minhas palavras também, porque senão eu vou falando. Aí ele fala assim, olha só, Jesus ele aconselha a igreja. Ali na carta, entenda como Jesus pensa. Jesus ele nos dá um alerta.
Presta atenção, você está errado, rapaz. Você está errado, menina. Mas Jesus não faz isso para você se trancar no seu quarto e começar a chorar. Jesus não faz isso para você, não vou mais para a igreja porque eu sou a pior pessoa do mundo. Não, quem faz isso na sua cabeça é o diabo. Jesus, quando ele nos alerta a respeito de algo, ele quer nos aconselhar, ele quer que nós busquemos. Senhor, tudo bem, o Senhor me falou que está acontecendo isso com a minha vida. Mas o que eu faço então? Mostra para mim. E Jesus vai te dar um caminho. E você vai caminhar nesse caminho. E ele fez isso, ele fala assim, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Vestiduras brancas para te vestires. Olha só, é só de Jesus que vem a justificação, meu amado. Eles achavam que Jesus tratou eles como nu. Esse linho fino que vocês fabricam aí, que pessoas vêm de longe para buscar, mercadantes vêm de longe para buscar, não serve de nada. Vocês estão se achando. Vocês estão achando que são alguma coisa. Existia algo dentro do coração dessa igreja que chama egocentrismo. Achavam que eles não precisavam de nada. Talvez alguns achavam que nem precisavam de Jesus. O meu trabalho resolve meus problemas. O meu dinheiro, o meu salário, o meu. Eu estou tranquilo. Aqui está tudo resolvido. E Jesus chama eles de pobres, miseráveis. Miseráveis. Esse é um grande problema da igreja, quando a igreja caminha por um patamar, a qual a gente cresce num ponto de achar que não precisamos mais entregar o governo de tudo para Deus. A Gi falou aqui, Deus é tudo. Nós precisamos entregar o governo. Aqui Jesus está falando isso para eles. Vocês não precisam entregar o governo para mim. É de mim que vem a salvação. Sou eu que dou vestes brancas. A riqueza vem de mim. E ele continua. A fim de que não sejam manifestas a vergonha da tua nudez. E colírio para ungir os olhos. A fim de que vejas. Ou seja, ele estava falando com alguém que era cego? Todos da igreja de Laodiceia eram cegos? Jesus estava falando assim, a fim de que vocês vejam, vocês têm colírio para limpar os olhos, vocês têm essa pomada aí para tirar infecção, mas vocês continuam enxergando aquilo que é físico, não que é espiritual. O que é importante para mim, não é que vocês fiquem ricos, não é que vocês se vistam bem, não é que vocês tenham o melhor de comer todos os dias. O que é importante para mim é que vocês me sirvam todos os dias, é que vocês sejam alguém nesta terra, é que as pessoas possam olhar para vocês e me enxergarem. Não que olhar para vocês e falar, olha como é rico, nossa, como é abençoado. Meu amado, eu troco palavras de elogio pela minha vida por almas entregues aos pés da cruz. Eu troco qualquer palavra de elogio. Eu troco qualquer reconhecimento pelo que eu faço por uma vida entregue por Jesus. Se você um dia pensar assim, pastor, nossa, o senhor é uma benção. Pensa assim, eu acho que ele vai ficar mais feliz se eu levar alguém lá para a igreja para aceitar Jesus, do que fazer esse elogio para ele. Eu vou ficar muito mais feliz mesmo. Pode ter certeza. Porque esse é o coração de Deus. Deus, ele se alegra quando alguém se entrega a Ele por completo. E Ele fala, ó, para vocês enxergarem, eu preciso enxergar o que Jesus espera de mim. Jesus espera que eu me entregue a Ele. Jesus espera que eu entregue o meu coração para Ele. Jesus espera que eu entregue o governo da minha vida para Ele. Para Ele. Senhor, o Senhor governa. Amado, não é ruim ter carro, não é ruim. Eu tenho carro. Eu gosto de ter dinheiro, porque dinheiro me proporciona viajar, ir no McDonald's, tomar um sorvete. Glória a Deus. Andar no carrinho bate-bate com a minha filha. Que eu amo. Minha mulher não gosta muito porque eu bato toda hora nela. Ela fica brava comigo. Mas eu amo poder fazer isso. E dinheiro nos proporciona isso. Não é pecado o dinheiro. Ele está falando em outro contexto. É um contexto que a igreja deixou de exercer a função a qual ela precisa exercer na terra. E quem é a igreja na terra? É esse templo? É Cristo é poder? Quem é a igreja na terra? Nós somos a igreja na terra. Então nós não podemos perder o foco. Nós precisamos do colírio de Jesus todos os dias nos nossos olhos, para nós não perdermos o foco. Sabe por que eu falo foco? Olha só, jovem. Eu vou fazer uma pergunta para você. O que você quer ser quando você crescer? Caramba, alguns já são grandes. Mas o que você quer ser profissionalmente?
talvez você ainda tenha dúvidas, mas você já tem traçado algumas coisas, não tem? Amém? Você já tem algumas coisas traçadas na mente? Pô, eu acho que eu vou ser um engenheiro mecânico, eu vou fazer uma administração. Não, eu vou ser mecânico, eu quero ser realmente mecânico. Não, eu quero ter um comércio. Algumas coisas já ardem no coração, não arde? Fala para mim, não é verdade? Família, como que você quer ser tua família? Alguns já pensam, que talvez alguns não, que são muito novos. Mas alguns já pensam, pô, minha família, eu quero ser assim, eu quero ser assado. É mal isso? É ruim? Não. Mas eu pergunto para você, e ministerialmente, o que você quer ser? E para Jesus, o que você quer fazer? Você já tem traçado isso? Se esse plano é o último na sua vida, você precisa de um colírio do Senhor nos seus olhos. Você precisa de um colírio, porque esse deveria ser o primeiro, esse deveria ser o principal. Esse deveria ser a vontade de Deus nessa terra para mim, qual é? Isso deveria ser o principal. As outras coisas vão nos sendo acrescentadas. Não é? Buscar a Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. As coisas que eu necessito nessa terra vão sendo acrescentadas. Então, o meu plano de carreira na terra tem que ser com Jesus. Depois, o meu plano no hospital, na engenharia, na obra, no comércio, e depois, junto com o familiar e todas essas coisas. Porque, eu ouvi uma frase, né? Você está preocupada de Jesus voltar antes de você casar? Está preocupada, Vivi? Jesus voltar antes de você casar e você não casar? Tá não, né? Porque quando Jesus vir o noivo levar, glória a Deus, né? Aleluia. Você está mais preocupada se vai casar ou não antes de Jesus voltar? Jesus voltar, meu irmão, aleluia, glória a Deus, ô irmã. Vamos estar tudo junto. Glória a Deus. Jesus fala que lá não se dará casamento. Lá não tem, irmão. Não tem, é aqui só. É aqui. Se você é casado, aproveita bastante. Aí ele fala outra coisa. Eu repreendo e disciplino quantos amo. Se pois zeloso, arrepender-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Olha só, aqui ele já está falando uma outra situação. Ele deu uma orientação, falou, ó, toma de mim o ouro fino, o colírio, as vestes brancas, porque sou eu que justifico. Olha só, e aí ele fala, eis que estou à porta e bato. Se você for à igreja, nós estamos falando a carta da igreja Laodiceia. Lá no capítulo, eu anotei aqui porque eu não... Se você for lá na outra carta anterior, na igreja de Filadélfia, lá no verso 7 aí, ele fala assim, que ele coloca uma porta aberta para a igreja de Filadélfia se adentrar a ele. Ele coloca uma porta aberta. E olha que a igreja de Laodiceia, o que ele põe? Uma porta fechada. Perante a igreja de Laodiceia, ele põe uma porta fechada. Sabe o que significa isso? Lá na igreja de Filadélfia, ele põe uma porta aberta. Aqui ele põe uma porta fechada. Por quê? Porque precisa mudar a minha visão e o meu entendimento para eu ir até a porta. Para eu ter esta comunhão com ele. Para eu ter esse entendimento. E quando ele fala de ceiar, você sabe qual é a honra ceiar com o rei? Davi fala isso. Davi fala disso lá em 1 Samuel. A honra de cear com o rei, eis que estou à porta e bato, aquele que abrir entrarei e com ele cearei. Você irá cear com o rei dos reis. Se o colírio vir aos seus olhos, e você abrir os olhos, e você enxergar o teu chamado em Deus, o que Deus é para a sua vida, o que Deus quer de você nesta terra, você está batendo na porta. Senhor, eu entendi, abre essa porta, vamos cear, Pai. Diz intimidade. Só ceia, qualquer pessoa passa na rua assim, Senhor, entra aí, vem jantar aqui comigo. É assim que você faz na sua casa? Passa alguém na rua lá, você já jantou? Vamos jantar, eu vou jantar agora. Você faz assim, não? Só entra na sua casa quem tem uma intimidade com você. Para jantar, sentar na mesa. É quem tem intimidade. Senhor, eu entendi, abre essa porta. Estou à porta e bato. O Senhor está batendo, abre aí, eu quero entrar. Pode entrar, Senhor, entra. É uma decisão minha. Sou eu que faço isso. É comigo. E aí ele vai mais além, o Senhor vai mais além. É tremendo, Jesus.
Aí ele vai no 21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Olha só, aqui já está falando de reino. Aqui não está falando de salvação. Salvação é algo na graça. A palavra de Deus diz, quem crê e for batizado, será? Quem crê, meu amado? Quem crê em Jesus, entreguei minha vida para Jesus. Senhor, eu entrego minha vida, o governo da minha vida ao Senhor. Eu creio que o Senhor morreu na cruz por minha causa. Estou salvo. Não é por obra, não é pelo que eu faço, não é pelo meu esforço. Jesus já morreu na cruz para que eu fosse salvo. Isso não é salvação, é vida de reino. É viver com Ele reinando. A Bíblia diz que nós reinaremos com Ele. Eu quero reinar com o Senhor. Eu não quero apenas ser salvo. Eu quero reinar com o Senhor. E isso é só aos vencedores, não é aos salvos. Ele não está falando isso. É aos vencedores. Tem muita gente que usa essa palavra para falar assim, que ao vencedor receberá a coroa e será salvo. Não, salvação é outra coisa. Aqui não está falando de salvação. Está falando de algo galardão, de algo muito maior, de Deus para mim. Eu não faço por isso, mas eu me alegro de ter isso. Eu me alegro de que eu vou poder chegar lá e falar, Senhor, glória a Deus, eu quero estar com o Senhor reinando. Eu quero estar com o Senhor reinando. Eu não quero apenas ser mais um salvo. Não for para o inferno, tá bom. Não, eu não quero isso. É igual o jiu-jitsu lá, né? Pô, eu vou entrar no campeonato para... eu quero ter no pódio lá, pô. Levar uma medalha, levantar um troféu. Vai entrar só para, né? Participando. Isso aí não é participar não, irmão. Vai entrar para o campeonato, você vai querer ganhar. Vamos entrar, vamos ganhar, né, não? Hein? Vocês estão, quem está aí fazendo jiu-jitsu lá? Glória a Deus, vocês vão entrar no campeonato aí, entra para ganhar lá, vai lá. Pô, né, vamos caminhar. É assim, a gente tem que caminhar para ser vencedor em Cristo, meu amado. Para reinar com Cristo. Fala, Senhor, qual a tua vontade para mim aqui? O que o Senhor quer que eu faça? Qual o plano que o Senhor tem para mim? Como o Senhor quer que eu caminhe? Quais são as coisas que o Senhor preparou? Não vamos ser que nem a igreja de Laodiceia. E aí ele fecha. Aí ele faz um fechamento. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. A igreja de Laodiceia? Não, as igrejas. E continua dizendo até hoje. Continua dizendo para mim, continua dizendo para você. O Espírito continua dizendo para nós. Eu queria pedir uma ajuda do louvor aí, aleluias. Glória a Deus. Jesus bate e chama. Cabe a nós ouvirmos. Jesus bate e chama. Abre a porta. Entenda o que eu estou falando. Eu quero entrar com vocês, eu quero ter intimidade. Mas, enquanto eu não deixar de ser autossuficiente, aqui, num resumo geral, vocês entenderam? Vocês estão comigo ou não? Amém? Vocês estão comigo? Num resumo geral, Jesus estava querendo dizer para essa igreja, deixa de ser autossuficiente, tira isso do seu coração. Não ache que o dinheiro pode fazer você melhor do que alguém. Não ache do que as suas vestes pode fazer melhor que alguém. Não ache que as coisas desse mundo, os benefícios que esse mundo te traz, que fala da pomada e do colírio, pode te fazer melhor que alguém. O que vai te fazer melhor é andar comigo. É vir, comprar de mim, diz, vir até mim, me buscar. Vira até mim. Venha até mim. Venha buscar. Venha. A palavra de Deus diz lá em Isaías, comprai sem dinheiro. Comprai sem dinheiro. Meu amado, quando Jesus fala para comprar dele, o preço que eu pago, sabe qual é? Entregar o governo da minha vida a ele. Esse é o preço que ele quer que eu pague. Entrega o governo ao Senhor. Senhor, realmente, eu tenho governado em algumas áreas. Se você tem planos mais para você do que para o reino de Deus, você que tem governado, não é Deus. Se os seus planos são maiores do que os planos de Deus, quem tem governado é você, não é Deus. Você tem que juntar os seus planos com os planos de Deus. Olha, Deus não impede a gente de fazer plano, hein? Não é isso que o pastor está falando. Deus quer que você faça plano. Ana tinha um desejo no coração dela. Qual era o desejo de Ana? Ter um filho.
Qual foi o plano que Ana fez com Deus? Se o Senhor me der um filho, eu entrego na sua casa. Você entende que ela não abandonou o reino? Ela colocou o plano dela junto com o reino de Deus. E é assim que nós temos que fazer, meu amado. É assim que nós temos que ser. E que o Senhor possa colocar um colírio nos nossos olhos hoje. Sabe? Que o filho de Davi venha mesmo. Que ele derrame esse colírio. Que ele abra os nossos olhos. Que ele traga um entendimento diferente para nós. E eu quero, sabe, que você possa sair do seu lugar nesse louvor. Se você precisa de uma oração mesmo. Senhor, me ajuda. Eu quero esse colírio, abre meus olhos. Oração, esse colírio é a oração. Oração em posição de mãos. O Senhor vai abrindo seus olhos, as escamas vão caindo. O colírio do Senhor vai vindo. E aí você vai entendendo, vai enxergando o que precisa acontecer na sua vida, amém?